Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Consenso macroeconômico está mudando. Mudança é perceptível no discurso dos principais analistas, intérpretes e atores, que estão no mercado financeiro, também na área política, praticamente fechando o primeiro semestre do governo Bolsonaro, já há uma percepção generalizada de que, em primeiro lugar, a reforma previdenciária, provavelmente, o mais provável hoje, é que fique mais para 600 bilhões de reais do que para 1 trilhão, estimados ou desejados inicialmente pelo governo. É evidente que a reação social do Congresso, além das dificuldades da mediação política desse novo governo, que propõe uma mudança de paradigma na própria política, tudo isso levou a uma lentidão e ao reconhecimento de que o presidente pode muito, mas não pode tudo. Há até interpretações variadas sobre broncas nos bastidores que estariam levando a alguma moderação no vocabulário e mesmo nas intervenções. Seja como for, do ponto de vista dos indicadores macroeconômicos, da discussão sobre a política macroeconômica, nesse momento há um novo consenso. Em primeiro lugar, o de que o discurso sobre reforma e crescimento econômico realmente é papo furado. Isso que a gente vem falando aqui na nossa coluna da Rádio USP da Economia já há bastante tempo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As reformas estruturais são necessárias, depende de uma ampla e complexa negociação entre setores econômicos, setores sociais e assim por diante. Isso leva tempo e vai ter efeitos no longo prazo. O crescimento econômico, o desemprego, a taxa de juros e a inflação estão no quadro de ajustes macroeconômicos, onde cada vez mais o papel do Banco Central e o sentido do ajuste recessivo, do corte de gastos, qual é o sentido dessa mudança esperada no longo prazo, que se constrói com a destruição do emprego e das proteções sociais no curto prazo. Esse curto-circuito ficou evidente e eu acho que está todo mundo agora lembrando daquela situação do teatro do absurdo, São personagens em busca de um autor ou de uma história para ser inventada sobre o que virá no futuro. Abriu-se um fosso e há um consenso entre as virtudes para o crescimento no curto prazo da reforma previdenciária e a realidade que exige, de fato, uma mudança de política econômica. O fim da recessão, o estímulo ao investimento, olhar para o lado da demanda e não só da oferta. Professor, então, o que esperar a partir desse cenário, desse panorama apresentado? Nesse momento, voltou, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, voltou à tona um tema já antigo, aliás, mas que é efetivamente um tema crucial, que é, afinal, o que é o déficit público, o que é o gasto do governo. É preciso, principalmente do ponto de vista teórico, isso os nossos colegas, professores de economia política, sabem muito bem, é preciso tomar muito cuidado com essa comparação da família com o Estado. A família, de fato, quando não tem renda, não consegue gastar. O Estado não é uma família, é uma instituição econômica e política, portanto, o que significa emitir, gastar e organizar a ação do Estado precisa de uma discussão um pouco mais profunda e detalhada que a metáfora da família ou do indivíduo mesmo, que não pode gastar além do seu orçamento. É isso que está em debate, mas, por enquanto, não há resposta. A teoria, entretanto, adverte: o micro não é o macro. O que funciona para um indivíduo ou para uma família não funciona para o Estado e para a nação. Quer saber mais? Ouve a gente lá no podcast da Economia. E a semana que vem a gente volta comentando as tendências da política, da economia e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.